Prezados meus cumprimentos, professor Diego aqui, dando prosseguimento à resolução das questões objetivas de direito civil na OAB. E dessa vez resolveremos a questão número 40 do 45º exame, que aconteceu em 2025. Lembrando que é sempre do caderno 1 que nós resolvemos, porque só muda a ordem das questões nos demais cadernos. Bom, vamos lá, vamos para a questão, para que nós possamos compreendê-la. Gustavo, viúvo, é pai de Heitor e Gabriela. Gustavo tem uma relação harmoniosa com sua filha e extremamente conturbada com o filho. Por essa razão, Gustavo doou para sua filha uma casa que, ao tempo da liberalidade, informação que me parece importante, correspondia a uma pequena fração do seu patrimônio. No contrato de doação, inexistiu qualquer cláusula especial. Então, o Gustavo pegou e doou um imóvel de valor pequeno em relação ao total do patrimônio para sua filha Gabriela. 2 anos após o referido contrato, Gustavo elaborou seu testamento dispensando Gabriela de colacionar o bem. Com a morte de Gustavo e a abertura de seu testamento, Heitor está questionando a validade do contrato de doação e da dispensa de sua colação. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Que questão legal! Essa questão vai permitir que tratemos diversos temas interessantes relativos ao contrato de doação e também ao direito de sucessões. Ela faz uma excelente mescla de conhecimentos necessários para que nós possamos resolvê-la. Primeira coisa, fica muito claro aqui que a intenção do Gustavo era beneficiar a filha. E ele pode fazer isso retirando bens da parte disponível, considerando que ambos, tanto Heitor quanto Gabriela, são herdeiros necessários e têm direito à legítima. Então vejam bem, ao tempo da liberalidade, aquele bem representava uma parcela pequena. A própria questão fez questão de te contar que aquilo não ultrapassou metade do patrimônio dele, ou seja, tinha como sair da parte disponível, era uma parcela pequena. O que o Gustavo fez? No contrato de doação, não tinha nenhuma cláusula dispensando a Gabriela de colacionar o bem. Eu vou falar da colação daqui a pouquinho. Mas no testamento ele falou, olha, aquele imóvel, aquele apartamento, ele doou uma casa, aquela casa que eu doei, ela não vai precisar colacionar. Ele fez a doação, não falou nada sobre dispensa de colação aqui, mas quando fez o testamento, ele a dispensou de colacionar. E o que é colacionar? Gente, colaciona. Vejam bem comigo, isso é muito importante. Muita gente confunde. Quando um descendente recebe uma doação de um ascendente, isso é adiantamento da herança. Colacionar é você informar nos autos do inventário que recebeu uma doação em vida para que isso seja abatido do seu quinhão hereditário. Então, se a Gabriela tivesse que colacionar esse imóvel, essa casa, isso seria abatido do quinhão dela, porque a doação de ascendente a descendente importa adiantamento da herança. Mas aqui ele não queria adiantar a herança, ele queria doar para ela, tirando da parte disponível, e que ela ainda herdasse em conjunto igualmente com o Heitor. O que o examinador quer saber é: a dispensa de colação pode ser estabelecida por testamento? E aqui eu acho que vai ter umas outras coisas que a gente vai ter que tratar, essa questão é muito legal. Vamos lá. Primeira informação: pode sim haver a dispensa da colação por testamento. Ele pode fazer o testamento e dizer, olha, eu dispenso ela de colacionar aquele imóvel. Óbvio, desde que isso respeite a legítima. Vamos ver as alternativas. Letra A. O contrato de doação é válido e Gabriela está dispensada de colacionar o bem por força do testamento. Perfeito! Mais uma assertiva na letra A que tira todo o mistério, já resolve de cara. Para que vocês possam estudar bem em casa, artigos 2005 e 2006, ambos do Código Civil, do glorioso Código Civil de 2002. Letra B. O contrato de doação é válido, certo? Mas a dispensa de colação é nula. Essa dispensa só pode ocorrer no próprio contrato, está errado. Isso aqui, ó, é expressamente desmentido pelo artigo 2006 do Código Civil. Letra C, o contrato de doação é nulo, uma vez que a doação de ascendente para descendente exige consentimento. Está errado. Confusão que todo mundo faz. Venham comigo, vou até trazer para mim dessa vez. Não há a necessidade de autorização dos demais descendentes e do cônjuge na doação de ascendente a descendente. Essa necessidade ela existe por força do artigo 496 no contrato de compra e venda.
para que os demais descendentes e o cônjuge verifiquem se ali está mesmo acontecendo uma compra e venda e não uma doação simulada. Sabem por que não se exige autorização no contrato de doação? Porque quando um ascendente doa algo para um descendente, ele não está, via de regra, beneficiando-o em nada, porque a doação de ascendente a descendente, preceitua o artigo 544 do Código Civil, importa em adiantamento da herança. Então isso não está prejudicando os demais herdeiros e nem a legítima deles. Bacana? Então no contrato de doação de ascendente para descendente, não existe necessidade de autorização dos demais descendentes e do cônjuge do doador. Bacana? Obviamente, a gente fala com relação ao contrato de doação. Mas se tratando de bem imóvel, vai haver necessidade de autorização do cônjuge por outorga conjugal, o que não é o caso aqui. Bacana? Então, prosseguindo, vamos voltar para a questão. Letra D, o contrato. Então, isso aqui a gente pode mencionar artigo 544. E letra D, o contrato de doação é anulável, uma vez que a doação de ascendente para descendente exige consentimento dos demais descendentes. Está errado também. Podemos mencionar o mesmo 544, fazendo menção honrosa ao 496, que não se aplica aqui. O 496 fala da necessidade de autorização no contrato de compra e venda, quando um ascendente vende algo para um descendente, o que não é o caso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o código, para a gente analisar todos esses dispositivos, 2005, 2006, 544, vamos lá. Primeiro vamos no 2005. 2005, são dispensadas de colação as doações do doador, as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam, computado seu valor ao tempo da doação. Perfeito. 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Então o código diz, olha, você pode dispensar da colação, seja na escritura pública de doação ou num testamento posterior, não tem problema. Vamos lá para 544. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe na herança, mas não existe aqui a exigência de autorização dos demais descendentes e do cônjuge do doador. Lembrando, na compra e venda existe essa necessidade quando um ascendente vende algo para um descendente, mas isso não existe no contrato de doação. E, gente, por hoje é só. Por hoje não, né? Mais uma questão resolvida. Desejo ótimos estudos a vocês. Um grande abraço do professor Diego.